Olá, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto um tanto discutido por conta da divergência de opiniões. A gente tem visto que algumas pessoas o têm como um treinamento para se aproximar e exercitar a sua espiritualidade e exercitar a divindade. Algumas pessoas o praticam buscando uma melhora da sua performance e a sua qualidade de vida. Já algumas pessoas entendem que é um esforço desnecessário, uma autopunição, que inclusive pode talvez enfraquecer ou fragilizar a sua imunidade. Hoje, para discutirmos melhor sobre o assunto e devagar sobre esse tema tão divergente, estou aqui com meu amigo, médico, doutor Paulo Eduardo Azayag, especialista em medicina do esporte e nutrólogo. O tema de hoje, então, é o jejum e os reais benefícios para a sua qualidade de vida. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, doutor, conforme a gente viu ali na passagem bíblica, nós entendemos então que o jejum traz benefícios ao homem, ele fica mais forte, né? Conforme tratou-se ali a palavra de Deus. Agora, do ponto de vista da saúde do ser humano, na prática tua clínica ali, você recomenda o jejum para os seus pacientes? Tudo bem, Takeo? O jejum, como a gente sabe, é uma prática milenar, né? Como você mesmo falou, tem muita gente que faz ele pensando numa questão religiosa, né? Numa questão espiritual, mas dentro da parte médica tem algumas indicações clínicas para a gente fazer o jejum também, não somente para aquelas pessoas que querem fazer o jejum, né? Principalmente a gente usa muito o jejum para crianças com epilepsia, né? Então a gente sabe que o jejum é uma forma da gente manter o cérebro mais estável e aquelas crianças acabam tendo menos crises convulsivas. Tirando essa indicação médica, né, que não é uma indicação tão fácil de fazer por se tratar de uma população mais nova, tem muita gente que utiliza o jejum também como se fosse um auxílio numa questão de uma dieta também, né? Tanto por uma prática diária, né, fácil de fazer, né, você não precisa ficar preparando, comendo nada, né? Como também tem gente que utiliza ela como se fosse uma estratégia, grande parte no emagrecimento também, né? Porque quando a gente está fazendo jejum, pelo fato de você não estar se alimentando, a gente começa a priorizar outras fontes energéticas do nosso corpo. Então a gente utiliza a nossa gordura estocada como se fosse uma fonte energética. Isso deixa o nosso cérebro muito mais estável, por isso que a gente utiliza, né, o jejum para tratar essas crianças com crise convulsiva e, consequentemente, pelo fato de a gordura te sustentar por mais tempo, a gente acaba ficando com um poder cerebral mais interessante, mais estável e com menos fome também. Interessante. Então, pode-se dizer que, sim, o jejum ele pode deixar o ser humano mais forte. Sim. Né? Ele vai, então, ter a vantagem de eliminar a gordura e a sua capacidade intelectual será aumentada. Mas por que quando eu me abstenho, então, de comer, né? Por que eu sinto fraqueza e não enxergo essa força que, teoricamente, estaria disponível? Primeiro que para a gente fazer o jejum, lembra que o jejum é um protocolo que a gente pode utilizar dentro de uma dieta, né? Não que seja muita gente usa o termo errado, dieta do jejum, não, isso não existe, né? É uma estratégia nutricional. E pelo fato da pessoa saber se preparar de fazer o jejum, isso é uma coisa que ajuda bastante. E essa questão que você falou da fraqueza é muito uma questão do gosto, da vontade da pessoa, né? Aquela vontade da pessoa comer alguma coisa, aquele desejo de comer alguma coisa, que com o tempo da pessoa fazer o jejum, a pessoa consegue perceber o que é uma real necessidade do corpo e o que é somente uma vontade que a pessoa queira, né? Ok. E então você poderia indicar o jejum para ser praticado em todas as idades, em todas as situações, sexo, atividade física ou não? Tem algumas particularidades que devem ser tidas como medida de precaução? O que a gente sempre tem que ver quando a gente vai ver qualquer padrão, seja ele alimentar, do dia a dia, é a preferência da pessoa, né? Então tem muita gente que faz um jejum natural, né? Quantas pessoas a gente conhece ali que fala assim, olha, eu não como nada, eu não tenho vontade de comer de manhã, e ela automaticamente acaba fazendo um jejum natural, uma coisa que é dela, sempre foi assim também. E como tem pessoas que gostam de experimentar, né? Eu falo assim, olha, eu vou experimentar o jejum porque eu li, porque eu achei interessante, e daí é aquela pessoa que se prepara para fazer o jejum. Então não necessariamente eu vou fazer da noite para o dia a pessoa
pessoa faz um jejum, né, sem orientação, de uma nutricionista ou do médico, então consequentemente às vezes ela não vai ter às vezes uma experiência tão boa quanto a gente poderia ter se ela tivesse com uma orientação adequada. O jejum, para quem pratica esporte ou está querendo praticar alguma atividade, está parado, você recomenda que já seja feito logo no início ou não? É melhor a pessoa voltar à atividade física e depois começar o jejum, ou é legal começar já junto? A gente pode começar junto de acordo com cada pessoa, né? Se é uma pessoa que se sente bem fazendo o jejum, né? Não sente vontade de comer, não sente fome, não sente uma fraqueza, né? É uma pessoa que poderia começar a fazer o jejum junto com a prática da atividade física. Agora, aquelas pessoas que já não se sentem bem, sentem que vão sentir mal, alguma coisa, talvez a gente tenha que começar mais devagar com elas para evitar da pessoa fazer, sentir qualquer coisa de efeitos adversos no meio do caminho e achar que foi só por causa do jejum. Às vezes não, às vezes por causa de qualquer outra, qualquer outro fator levou aquele sintoma e às vezes a pessoa vai associar na questão do jejum. Ok. Só para dar uma quebrada aqui no assunto, quando eu mencionei e convidei que o Dr. Paulo seria então a pessoa mais recomendada a vir a falar sobre o assunto por conta da especialidade dele, que é a nutrologia. Mas nem todo mundo sabe o que é nutrologia, doutor. Você poderia nos explicar? A nutrologia é uma área da ciência médica que trata, através dos alimentos e suplementação de vitaminas, minerais e hormônios, deficiências do corpo, né? Então a gente vai tratar grande parte, às vezes, deficiências e doenças, né? Para a gente auxiliar o trabalho junto do nutricionista que vai fazer toda aquela correção alimentar, toda a adequação de um padrão alimentar de acordo com os objetivos que a pessoa tenha. Você vê que contraponto, né? É um médico que estudou a alimentação como tratamento, né, ou como medicação do ser humano. E pelo que eu estou entendendo, o jejum, isso é, se abster de comer, é uma boa forma de se tratar. É uma boa forma, né? É uma opção interessante, né? De um padrão alimentar diferente que algumas pessoas se adequam muito bem. E lembrando falar que existem vários protocolos de jejum, né? Todo mundo que a gente fala na questão de jejum, todo mundo acha assim, jejum é só não comer. Existem vários protocolos de horários, de tempo de jejum, dias de jejum, então existem preparações, né? Pra gente fazer protocolos mais curtos ou protocolos mais longos. Agora a gente vai falar sobre o processo de jejuar para emagrecer. Antes de falar sobre esse tema com maior profundidade, eu queria convidá-la a assistir um VT de uma paciente que fez uma cirurgia bariátrica para combater o sobrepeso. Mas em virtude dos usos das medicações, os dentes dela foram destruídos. E depois de um tratamento aqui conosco, a vida dela foi transformada. Isso a gente está fazendo para que inspire você a buscar e exercitar a busca contínua da sua qualidade de vida. E é por isso que a gente está falando aí do jejum e o emagrecimento. Acompanhe aí. Nem sempre fazer uma selfie foi tão simples assim. Durante muito tempo, a Eliane tinha dificuldades para isso. O problema não era o celular, e sim a falta de vontade de sorrir. Me convidavam para ir num jantar, eu não ia, para ir numa festinha, um aniversário, qualquer coisa, eu não ia. Ela sofria de obesidade mórbida, já chegou a pesar mais de 200 quilos. Muita gente zombava, sabe? Tipo, eu entrava dentro do ônibus, as pessoas assim, nossa, tem que deixar o banco inteiro para ela, né? Nem saía mais de casa. Depois da cirurgia bariátrica, ela emagreceu, mas continuava triste, pois também perdeu todos os dentes. Quando fiz a bariátrica, eu relaxei, não comecei a tomar os medicamentos, enfim. Meus dentes apodreceram todos. Agora, a felicidade está no sorriso, nos olhos e no coração. Fui muito bem atendida. Nossa, não ela falar como eu iria ficar, eu chegava a sonhar assim, tipo, eu não acredito que eu vou poder sorrir, que eu vou poder ter uma vida social. Olha aí que interessante. Espero que possa te inspirar de alguma forma. Afinal de contas, né, doutor, não adianta nada a gente ficar falando sobre jejum, das suas vantagens, de como utilizar, se as pessoas não colocarem isso em prática, né? Então vamos lá, quem quer emagrecer? Qual a maneira mais apropriada, então, de começar a praticar o jejum? Beleza. Quando a gente fala na questão do jejum, lembrando que ele é uma estratégia alimentar.
e depende da individualidade biológica. Então aquela pessoa se adapta bem ao jejum ou não se adapta bem. Mas quando a gente fala na questão do emagrecimento, o jejum pode ser utilizado, né, como uma estratégia, a gente pensando sempre no quê? Déficit calórico. Né? Então quando a gente fala no emagrecimento, o déficit calórico que sempre importa mais, e o jejum é uma forma muito prática de fazer o déficit calórico pelo fato de você pular, ou um tempo maior ou um tempo menor, uma refeição entre a outra. Então no final do dia você vai acabar consumindo menos calorias que uma pessoa normal pelo fato de você conseguir fazer o jejum. Né? Lembrando que nas outras refeições você tem que consumir a quantidade adequada para o seu processo. Interessante. A gente está indo, na realidade, no caminho mais difícil, né? Porque quando a gente fala de dieta para emagrecer, as pessoas já pensam na restrição. E aí, o Dr. Takeo com o Dr. Paulo tá vindo falar para você, não coma nada para emagrecer. Então, aproveitando aqui para a gente encerrar esse bate-papo, doutor, tem muitas pessoas que querem saber mais sobre o processo do emagrecimento, né? Aqueles efeitos sanfonas, dietas incansáveis que a pessoa faz, termina, tem um resultado, mas ele é quase que volátil, né? Do mesmo jeito que perde gordura, a pessoa recupera de novo. Então eu já queria fazer um convite para que a gente possa, num próximo bate-papo, num próximo café, estar falando sobre esse assunto, o emagrecimento com responsabilidade, né? De forma saudável. Combinado. Muito bem. Também, a gente, para concluir o tema jejum, é importante, né, doutor, ao optar em fazer, que faça isso com responsabilidade, né? As pessoas que quiserem saber mais sobre o tema, como que pode fazer? Pode deixar sua pergunta para a gente, né? A gente vai responder suas perguntas e seus questionamentos sobre a questão do jejum, né? E a gente fica à disposição para ajudá-las, né, nesse início dessa processo novo que você quer começar. Bacana. Então, se você tiver dúvidas, é só deixar nos comentários que o próprio doutor aí vai estar respondendo. Se você gostou do conteúdo, pode curtir. Indico também que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que vai ter interesse. E até o próximo Café com Takeo, onde a gente vai então falar sobre emagrecimento. Até mais!